E olha, gente, em seu discurso, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que a promulgação da PEC muda o futuro do Brasil. Dá uma olhada. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. Aí a fala do senador Rodrigo Pacheco. Zé, se a gente analisar, essa reforma só vai ser concluída em 2033, né, meu amigo? Tem chão até lá. A reforma já está concluída. Ela depende de regulamentação. O governo agora tem 180 dias para enviar ao Congresso Nacional os projetos de regulamentação ali com detalhes, né? Algumas portarias, mas o governo já tem preparado aí todo esse equipamento. Os 7 anos, na verdade, são aplicações que vão sendo feitas, né? Mas já entra boa parte já no ano que vem, já a partir do ano que vem. Tanto é assim que o orçamento da União foi votado depois da reforma tributária, inclusive a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a maior reforma tributária aprovada desde a ditadura militar que vem. Nunca houve uma reforma tributária tão intensa. Tinha puxadinhos, mudança ali, criação de um imposto, criação da CPMF e assim por diante, né? Mas uma reforma, um pacote assim, não. É uma mudança radical na cobrança de impostos que eu resumiria o seguinte: sai o imposto da produção da fábrica, né? E vai para o consumo. No momento da venda é que se cobra o imposto. Cada venda se cobra o imposto e assim por diante. Então, é uma reforma que moderniza o sistema. Vários países já é assim. Esse órgão central, ele não será dominado pelo governo. Será um órgão com participação dos estados e vai simplesmente fazer a compensação. Assim como a grande invenção do sistema bancário foi a Câmara de Compensação, onde todos os cheques iam e lá estavam representantes dos bancos para direcionar os cheques para cada banco, né? Antes era muito complicado. Quando inventou a Câmara de Compensação, cada banco chegava com os cheques e cada banco recebia ali. Então é uma espécie de Câmara de Compensação, esse órgão novo. O município vai cobrar imposto, vai para a Câmara de Compensação e fica lá o estadual, o municipal, o federal e o municipal chega. Então há uma simplificação. Quem paga imposto é o consumidor. Vai continuar assim, só que o imposto sai daquela repetição de imposto sobre imposto e vai finalmente para o final. A simplificação também leva a uma redução de custos na hora de calcular o pagamento de impostos. Grandes empresas disseram que o imposto vai aumentar em alguns setores, sim, mas vale a pena porque vai ficar mais barato pagar imposto e mais seguro. Essas grandes empresas têm bilhões de reais em dívidas e de multas que foram aplicadas sem que a empresa tivesse a intenção de fraudar o fisco. Além disso, vai diminuir muito a fiscalização, porque será tudo eletrônico. E as empresas ficam livres, inclusive, de achaques de fiscais federais, estaduais e municipais. Toda a avaliação e a fiscalização será eletrônica. A nota fiscal será exclusivamente eletrônica. Ao emitir a nota fiscal, o vendedor já sabe o tanto que vai lá para o estado, município e União, será tudo automático, né? E pronto, haverá transferência, vai chegar a isso automática, né? Nem passa em nome do dono da empresa. Ele não poderá sonegar porque não passa em nome dele. Então, é uma reforma modernizadora. Eu ouvi inclusive de que o grande erro foi não estabelecer um imposto eletrônico, menor, mas geral, cada transação eletrônica, que é um imposto considerado moderno, nos moldes da CPMF. Isso virou palavrão por aqui, ninguém gosta mais de CPMF, aquela criada para a saúde e que acabou tirando o dinheiro da saúde, só ficou CPMF. Ou seja, na verdade, a CPMF foi para outros pontos, né? Cadê o dinheiro que estava na saúde? Ficou tudo CPMF. Então, a reforma tributária é sim um avanço, toda reforma melhora. Não vi nenhuma reforma até hoje piorar o Brasil. Agora, Alan, a dúvida que fica é qual é a alíquota?
Pois é, qual é a alíquota? Uma reforma tributária, eu vejo que ela passa por 2 pontos. Simplificação, essa reforma traz algum grau de simplificação à medida que termina com o imposto na origem e só a cobrança do imposto no destino. Então, nessa ótica, houve algum grau de simplificação. Eu digo algum grau porque, por anos, a partir de 2026, vão coexistir os 2 sistemas. Olha que loucura. Agora, um outro ponto seria a redução da carga tributária. E essa reforma tributária não vem com redução de carga tributária. A palavra reforma, ela é sempre muito perigosa, Paulo. Por quê? Porque ela tem uma conotação positiva. Então, parece que reforma tributária vai ser, no imaginário popular, diminuição de imposto. E não é. Pelo contrário, vai ter aumento de imposto para o setor de serviços. E o setor de serviços é aquele que é mais sensível para a população. Em outras palavras, o cidadão comum, o afegão médio, nós aqui vamos sentir os efeitos dessa maior tributação. Não tem como. Por quê? Porque as empresas vão acabar repassando no preço. Ou a empresa repassa no preço ou ela demite. Muito embora parte do mercado tenha gostado da aprovação da reforma tributária, mas eu acho que tem uma grande miopia aí. Também tem grandes economistas contrários a essa reforma tributária, como é o caso do Felipe Salto, como é o caso do Marco Sintra, entre outros. Esse é o grande problema, Paulo. Qual é a alíquota? O governo está garantindo que ela não vai passar de 27,5%. Mas dá para garantir? Não dá para garantir, primeiro porque o tamanho do Estado é gigantesco no Brasil. E segundo, tem tantas exceções, né? Porque no final das contas queriam simplificar, criaram outras regras, criaram outras exceções e para compensar essas exceções não tem mágica, vai ter que ter um aumento da alíquota, da carga tributária. Pode anotar aí, pode cobrar. 27 é o mínimo. Eu acho que na prática passa de 27, vai para 30, vai para 32. Por quê? Porque essa conta não fecha. Mota, para fechar. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou falar aqui em nome, como disse o Alain, do afegão médio. Eu vou falar aqui como pai, como uma pessoa que trabalha para chegar no final do mês e pagar as contas. Me desculpe, é uma palhaçada chamar de reforma um projeto que não reduz a carga tributária. Reforma para quem, companheiro? Reforma para quem? Chega para o cidadão que está na rua. Hoje é dia 20 de dezembro. O cara está pensando como é que eu vou fazer para fechar minhas contas, pagar, comprar as coisas que eu tenho que comprar, tem a ceia de Natal. Aí fazem um escarcéu, gente se derramando em elogios de uma reforma que não só não reduz a carga tributária, ela aumenta. Como é que alguém pode ter coragem de chamar um troço desse de reforma? O segundo ponto, que é essencial para todo mundo que já mexeu com algum tipo de negócio alguma vez na vida, é simplificação. Não vai simplificar. Nós vamos ter 8 anos de inferno. Deixa eu explicar de novo, para quem não entendeu ainda. Os 2 sistemas vão funcionar em paralelo. Imagine um contador. Ele agora vai ter o dobro do trabalho. E nós, você vai continuar a pagar IPTU, IPVA, o ITCMD, o ITBI, o Imposto de Importação, o IOF e mais uma cacetada de outros impostos. Então você pega 5 impostos, transforma em 2, chama isso de unificação e vende que isso vai ser uma maravilha, que a produtividade do Brasil vai aumentar, que agora vai ficar muito mais simples a vida do cidadão. E agora o terceiro ponto também, que é brincadeira com a nossa cara. Algumas das coisas mais importantes não estão definidas, como, por exemplo, a alíquota. Não, o sujeito garante que não vai ser mais de 27%. Faz o seguinte, pede a ele para pegar um pedaço de papel e garantir com o patrimônio dele. Se for 27,5%, ele cede todo o patrimônio dele para o povo brasileiro. Ninguém vai garantir isso. Eu quero ver, daqui a 2 anos, essa alíquota ser 35%, ser 40%. Ninguém vai se lembrar mais dessas declarações. Ou a gente vai ver o vídeo na internet, né? Olha só o que o fulano falou, disse que ia ser 27,5%, agora é 40%, e a gente que se vire. Então,
pelo amor de Deus, chamar isso de reforma é brincadeira com a nossa cara.